se organizar aí para os estudos, lembrem que não é porque estamos em casa que vamos ficar aí só jogadão no sofá, beleza? É importante que tenhamos uma rotina equilibrada, né? Que a gente consiga aí intercalar estudo com atividade de lazer, com atividade física, faz aquela ginástica na sala mesmo, escuta uma música legal, assiste um bom filme, mas não deixe de estudar também. Então estamos iniciando a nossa terceira semana de estudos e nessa semana vamos estudar o ângulo formado entre duas retas, perpendicularidade e paralelismo entre retas e ainda a distância de um ponto a uma reta. Esses assuntos eles estão lá sendo abordados no livro entre as páginas 58 e 67 do volume 9, tá ok? Então assim, pessoal, eu vou fazer aqui com vocês um apanhado geral, vou fazer uma síntese desses assuntos, mas é importante que vocês façam também a leitura dessas páginas e tentem, é claro, resolver lá todas as atividades que são propostas. Bom, então o nosso primeiro assunto aí da semana é o ângulo formado entre duas retas, né? E para explicar aí para vocês como que a gente obtém esse ângulo, eu vou representar primeiro duas retas aqui no quadro e aí a gente vai conversando. Então vem comigo. Bom, pessoal, então já representei ali as retas R e S, tá ok? E o que nós queremos, na verdade, aqui é determinar esse ângulo θ, que vai ser então o menor ângulo entre essas duas retas. Então, só para deixar bem claro para vocês, sempre que falarmos em ângulo entre retas, estamos falando do menor ângulo, né? Que vai ser um ângulo aqui, então, agudo, tá ok? Bom, então além das retas, eu representei também esse ângulo aqui, formado pela reta R e o eixo X, que eu chamei de alfa, o ângulo formado entre a reta S e o eixo X, que eu chamei de beta, né? E antes de dar continuidade aí para o nosso caminho aí, né, para determinar qual é esse ângulo θ, o que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui no cantinho algumas coisas também que nós já estudamos aí na aula anterior, que é em relação a esse ângulo alfa e esse ângulo beta, tá ok? Então olha aqui o seguinte. Esse ângulo alfa aqui, a tangente dele vai ser igual ao coeficiente angular da reta R e a tangente aqui do ângulo beta vai ser o coeficiente angular da reta S, ok? Então lembrando lá que quando a gente tem esse ângulo aqui entre a reta e o eixo X, a tangente dele é o coeficiente angular então dessa reta, ok? Bom, então isso a gente viu aí na semana passada, eu já coloquei esse resultado aqui porque a gente vai usar ele na sequência aqui do raciocínio, ok? Então vamos lá. Bom, então notem o seguinte, que esse ângulo beta aqui, ele é externo a esse triângulo formado, né, pelas duas retas e o eixo X. Então se a gente considerar esse triângulo aqui, esse ângulo aqui ele é externo. Então lá da geometria plana nós temos o quê? Que esse ângulo beta, ele vai ser igual a soma do ângulo θ mais o ângulo alfa. Então a soma desses dois ângulos internos aqui é igual a esse ângulo externo, ok? E aí a partir dessa primeira relação a gente pode fazer o seguinte, dizer que o θ vai ser igual ao ângulo beta menos o ângulo alfa, ok? Então tá aí. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a tangente aqui de ambos os lados dessa igualdade. Então, a tangente do ângulo θ é igual a tangente de beta menos alfa, tá ok? Poxa, mas para que fazer isso, né? Estou viajando já agora, por que usar tangente? Porque a tangente a gente consegue relacionar aqui com um elemento muito importante da equação da reta, que é o coeficiente angular, a inclinação dessa reta. Então, só lembrando aqui que embora eu esteja usando esse apoio aqui dessa representação gráfica, a ideia é nós trabalharmos com as equações dessas retas, tá ok? Então a gente vai olhar lá para a equação, vai ver que informação que a gente tem para determinar esse ângulo aqui. Então a ideia não é ficar fazendo desenho aqui, representações gráficas o tempo inteiro, tá certo? Então vamos lá. Tangente de beta menos alfa é o seguinte resultado. Tangente de beta menos tangente de alfa, tudo isso sobre 1 mais tangente de beta vezes tangente de alfa, ok?
Então, quem não lembra desse resultado, quem achou estranho isso daí, então volta um pouquinho lá na página 23, dá uma olhadinha no livro de vocês, lá na parte de trigonometria vocês estudaram lá esses resultados e tem lá detalhado o porquê desse resultado aqui, beleza? Bom, seguindo adiante agora, né, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui também o módulo desse resultado. Por que a gente vai trabalhar com o módulo? Porque como esse ângulo aqui vai ser um ângulo agudo, então sempre nós vamos ter a tangente positiva. Então nós vamos trabalhar ali com o módulo desse valor para descobrir sempre o menor ângulo θ ali, tá ok? Bom, por fim, o que podemos fazer? Apareceu um monte de tangente ali, o negócio está meio esquisito, né? E eu só pensando aqui como que eu vou usar a equação da reta para descobrir esse resultado. Então agora a gente vai usar essa informação que eu coloquei aqui do ladinho, que a tangente de alfa é o coeficiente angular da reta R e a tangente de beta é o coeficiente angular da reta S, ok? Então vamos trocar ali na nossa equação. Então a tangente do ângulo θ vai ser igual ao módulo de quem? Do coeficiente angular da reta S menos o coeficiente angular da reta R, tudo isso dividido por 1 mais o coeficiente angular da reta S vezes o coeficiente angular da reta R. Poxa, agora ficou bem mais tranquilo aí da gente imaginar como que vai trabalhar isso a partir das equações da reta. Já que o MS e o MR, que são os coeficientes angulares da reta, a gente consegue identificar facilmente na equação da reta, especialmente na equação reduzida da reta, tá ok? Bom, então, na sequência a gente vai fazer alguns problemas, né? Na verdade eu vou resolver um exemplo aí, para vocês verem na prática como que a gente utiliza essa relação aqui, que nos permite então descobrir qual que é o ângulo de inclinação qual que é o ângulo formado por essas duas retas aqui, a reta R e a reta S. Vamos ali para a questão número 1 da página 60, para ver na prática aí como que a gente utiliza então essa relação aí para determinar o ângulo entre duas retas, tá ok? Então a questão diz o seguinte: no plano cartesiano foram representadas duas retas, R e S, de equações 3x menos y mais 7 igual a 0 e reta S, 2x mais y menos 5 igual a 0. Escreva as equações reduzidas dessa reta, esse é o item A. O item B, determine os coeficientes angulares dessas retas. E por fim, calcule o menor ângulo formado por essas retas. Beleza? Então assim, gente, na verdade esse item A, B e C, ele é como se fosse um roteirinho ali de como que a gente pode resolver então uma questão que pede para a gente determinar o ângulo entre duas retas, tá ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai precisar primeiro determinar ali a equação reduzida. A partir da equação reduzida, nós vamos procurar ali os coeficientes angulares, identificar nessa equação reduzida e por fim utilizar aquela equação que eu acabei de deduzir ali com vocês para a gente poder então chegar aí ao ângulo formado por essas duas retas, tá ok? Então vamos lá, vou responder já o item A, B e C de uma vez só, porque na verdade, como eu falei para vocês, é um caminho, é um percurso aí que a gente pode utilizar sempre para resolver questões que envolvem aí o ângulo entre duas retas, tá ok? Bora lá então? Deixa eu anotar aqui as informações do quadro. Ela é 3x menos y mais 7 igual a 0. Eu já vou deixar ela na forma reduzida aqui, então é só isolar o y, né? Lembrando, então o y vai ser igual a 3x mais 7. Então essa aqui já é a equação reduzida dessa reta R, certo? Então aqui eu já deixei na forma reduzida. E a reta S, cuja equação é 2x mais y menos 5 igual a 0. Deixando aí na forma reduzida, nós temos que a equação é y igual a menos 2x mais o 5, ok? Então, o item A aí era esse. Escreva as equações reduzidas da reta, beleza? Está feito aqui o item A, e na verdade, como eu falei para vocês, isso aqui é um pedaço aí, né, é um meio do caminho aí para a gente chegar ali ao ângulo das duas retas. Aí agora, nessa equação reduzida, é importante vocês lembrarem como que a gente faz para identificar o coeficiente angular
dessas retas, tá ok? Então vamos lá. Na primeira aqui, quem que é o coeficiente angular? Vai ser o 3. Então é sempre o número que está multiplicando aqui o x, ok? E nessa segunda reta aqui, o coeficiente angular vai ser o menos 5. Então nós temos o quê? Que o MR, o coeficiente angular da reta R, é igual a 3. E nós temos também que o MS, o coeficiente angular da reta S, é igual a menos 2. Na verdade, aqui, ó, pessoal, eu cometi uma gafe aqui. É o menos 2 o coeficiente angular, tá certo? Eu olhei aqui na equação geral, não é isso daqui. Então, na verdade, é esse valor aqui, é sempre o valor que multiplica o x, ok? Então, esquece ali o que eu falei. E deixa eu só arrumar aqui para não ficar borrado. Então, nós vamos ter aqui menos 5 igual a 0 e o coeficiente angular, então, é o 3 e o menos 2, beleza? Então, vamos lá, gente. Agora, esse foi o item A, escrever a forma reduzida, o item B, determinar aí o coeficiente angular das duas retas. Então, agora, com essas informações e utilizando aquela equação lá que a gente acabou de deduzir, o que nós podemos fazer? Nós podemos substituir os valores, então só lembrando lá que a tangente do ângulo θ, que é o ângulo formado entre essas retas, a gente consegue obter da seguinte maneira: MS menos MR, tudo isso sobre 1 mais MS vezes MR, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses valores. Então, o MS é o MS ali é o menos 2, certo? Então, nós vamos ter ali menos 2, menos o MR, que é o 3, tudo isso sobre 1, mais MS, que é o menos 2, vezes o 3, ok? Então, vai ficar aqui menos 5 sobre 1 mais menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. 1 mais menos 6 vai dar menos 5. Então, o módulo disso daí vai ser igual a 1. Tá certo? Então, nós chegamos o quê? Que a tangente do ângulo θ que nós estamos procurando é igual a 1. Agora, a gente vai ter que recorrer lá à geometria, à trigonometria, né? Qual é a tangente, né? Ou melhor, qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? E aí, vocês lembram? Então vejam, quem não lembrar dessas coisas, aproveita que está aí com o volume 9 na mão e dá uma olhadinha lá, né, nesses resultados que vão ser importantes. A gente vai precisar agora desses valores aí, pelo menos os principais valores da tangente, tá ok? Então, para quem não lembra, a tangente, quando a tangente é igual a 1, nós temos que o ângulo θ, né, o arco aqui, ele é igual a 45 graus. Então, o ângulo formado entre essas duas retas, a reta R e a reta S, vai ser 45 graus. Bom, então agora nós vamos ver quando que duas retas são paralelas e quando que elas são perpendiculares, beleza? Então vamos lá. Primeiro caso, retas paralelas. Então, olhando aqui, né, para a representação que eu fiz, nós temos que as retas elas vão ser paralelas quando esses dois ângulos aqui forem congruentes, né, quando elas tiverem a mesma inclinação. Então, pensando lá na equação da reta, o que nós podemos tirar daqui? Que os coeficientes angulares, né, vamos chamar essa reta aqui de R e essa de S. Então, quando o coeficiente angular de R for igual ao coeficiente angular de S, nós vamos ter que essas retas elas são paralelas, ok? Então, veja aqui um exemplo que eu vou passar para vocês. Então, observem aqui comigo. A reta y igual a 3x menos 5 e a reta 3x mais 2. Então, olhem, essas duas retas aqui, elas vão ser paralelas. Por quê? Porque o coeficiente angular das duas retas aqui, eles são
iguais, né? São iguais a 3. Então, olhando para a equação da reta, para a gente identificar se elas são paralelas ou não, basta olhar para os coeficientes angulares. Se forem iguais, o que acontece? São paralelas. Vão ter a mesma inclinação, ok? Se forem diferentes, as retas são concorrentes e aí a gente pode encontrar então um ângulo entre elas, que foi o que a gente acabou de fazer aí no exemplo anterior. E agora a gente vai ver então o caso em que as retas elas são perpendiculares. O que significa isso? Que o ângulo formado entre elas é 90 graus, tá ok? Já que a gente está falando do ângulo entre retas, vamos lembrar ali como faz para a gente calcular esse ângulo? Então é o seguinte, o ângulo entre duas retas é dado pela tangente de θ igual ao coeficiente angular da primeira reta, vou chamar aqui de ms, menos o coeficiente angular da segunda reta, tudo isso sobre 1 mais o coeficiente angular da primeira reta, da reta S, vezes o coeficiente angular da reta E. Beleza? Então o que acontece? Para que essas retas sejam perpendiculares, esse ângulo θ aqui ele tem que ser igual a 90 graus. Mas existe tangente de 90 graus? Ela está definida? Não, ela não está definida. Então, de novo, vocês vão ter que recorrer lá à trigonometria, né? Quem não lembra disso, mas a tangente de 90 graus, ela não é definida, certo? Ela é indeterminada. Então, o que a gente vai fazer aqui com essa informação? Então, como a tangente do ângulo de 90 graus ela é indefinida, a gente vai olhar para essa fração aqui e pensar o seguinte, o que tornaria essa fração indefinida? Ok? O que tornaria? É aquela famosa frase que seus professores já devem ter dito várias vezes, que a gente não pode dividir por zero, né? Porque nós teremos aí uma indeterminação. Então o que acontece? Quando 1 mais ms vezes mr for igual a zero, isso daqui vai ser uma indeterminação, ou seja, a tangente aí de 90 graus também é uma indeterminação. Então, quando nós tivermos essa situação aqui, nós teremos que as retas elas são perpendiculares, a reta R e a reta S, tá ok? Só para melhorar aqui, vamos lá. Então, a reta E, o coeficiente da reta S vezes o coeficiente da reta R é igual a menos 1. Então essa é a relação que a gente vai utilizar aqui para descobrir se as retas são perpendiculares ou não. Beleza? Então a gente vai multiplicar aqui os coeficientes angulares e tem que dar menos 1. Beleza? Vamos ver um exemplo? Então vamos pensar na reta S. Y igual a menos 2 mais, menos 2x, mais 1, e a reta R, y igual a meio, x, mais 3. Será que essas retas elas são perpendiculares? Como que a gente descobre? A gente vai pegar os coeficientes angulares, então lembrando aqui, ó, esse coeficiente angular, e esse aqui, sempre o número que multiplica o x, e vejam a importância de escrevermos aí a equação na sua forma reduzida. Então quem não lembra como que faz isso, dá uma olhadinha na aula anterior, tá ok? É bem importante saber chegar nessa forma reduzida, porque aí fica fácil de identificar o coeficiente angular, que é o fato determinante aqui para a gente trabalhar com esses ângulos entre retas, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar esses dois aqui. Se der menos 1, são perpendiculares, qualquer outro valor não são. Então fazendo ali menos 2 vezes meio, quanto que vai dar isso daqui? Exatamente o menos 1. Ou seja, essas duas retas ali, elas são perpendiculares. Lanço o desafio para vocês aí de representar essas duas retas no plano. Pode usar lá papel milimetrado, pode usar software, né? Pode usar o GeoGebra, que é um software interessante, não sei se vocês conhecem. Dá uma pesquisadinha lá se não conhece. E representem essas duas retas e identifiquem qual é o ângulo entre elas ali. Vocês vão ver que de fato é o ângulo de 90 graus. Bom pessoal, então chegamos aí ao nosso último assunto dessa semana, que é a distância entre um ponto e uma reta. Então nas semanas anteriores nós estudamos a distância entre dois pontos e agora então vamos trabalhar aí com a distância entre um ponto e uma reta, ok?
Bom, então a distância entre um ponto e uma reta é dado por essa relação aqui, então a distância vai ser igual ao módulo de AX0 mais BY0 mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E quem é, né, esse A, esse B e esse C? Esse A, esse B e esse C são justamente os parâmetros lá da nossa equação geral da reta, ok? Então lembrem lá que a equação geral da reta ela tem essa cara aqui, certo? Então e o A, o B e o C que está aparecendo aqui nessa relação são os parâmetros então dessa equação geral. Bom, então nós vamos trabalhar aí com a aplicação, né, dessa relação aqui, mas se você tiver curiosidade de saber como que foi a dedução dela, é só dar uma olhadinha lá na página 66 do livro, onde é apresentado ali de forma detalhada, né, como que a gente obtém essa relação que eu apresentei para vocês, tá ok? Então, para a gente ver uma aplicação, ver na prática como que funciona, né, essa relação, nós vamos lá para a página 68 para a atividade de número 2. Calcule a distância do ponto P à reta R de equação 8x, então a equação aqui 8x menos 15y mais 7 igual a 0. Sendo P a origem do sistema de coordenadas, ou seja, quem que é o ponto P? O ponto P ele tem coordenadas 0 e 0, que é a origem então do sistema de coordenadas, tá ok? Então vejam aqui, pessoal, é bem tranquilo de resolver essa questão, certo? Especialmente porque a equação da reta já foi dada aqui para nós na sua forma geral. Então a gente já tem a equação geral da reta e facilmente podemos identificar o A, o B e o C que aparecem aqui nessa relação, ok? Então vamos em frente. Então a distância entre esse ponto P, a reta vai ser igual ao módulo de quem? De A, que é o 8, vezes o x0. Quem que é o x0 e o y0? São as coordenadas x e y do ponto que nós estamos calculando aqui a distância dele até a reta. Então vai ficar 8 vezes 0, menos 15 também vezes 0, porque a coordenada y é 0, mais 7, ok? Que é o C. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de quem? De 8 ao quadrado, certo? Mais o menos 15 ao quadrado. Então, fazendo as contas aí, nós vamos ficar com o quê? Com D igual ao módulo de 7, que é o próprio 7, dividido por 17. Portanto, a distância entre esse ponto P, que é a origem, até essa reta aqui, é o quê? 7 sobre 17. Beleza? Bom, pessoal, então agora vocês já podem praticar um pouco, resolvendo lá as questões 3 e 4 da página 60 do livro didático. Também as questões 2, 3 e 7 da seção atividades, que estão lá nas páginas 63 e 64. Além disso, as questões 12, 14, 15 e 17 da seção hora de estudo, lá na página 74, também do livro didático. E, por fim, as questões 30, 31 e 32, lá do livro de atividades. E lá no livro de atividades, essas questões estão nas páginas 40 e 41. Bom, pessoal, então é isso, né? Chegamos ao fim aí de mais uma semana. Não quero ver ninguém aí reclamando que está entediado porque não tem nada para fazer. Tem uma série de problemas aí para vocês resolverem, uma série de atividades aí para vocês praticarem. Então, até a próxima semana. Grande abraço, tchau!